As eleições internas na Frelimo, que tiveram lugar no último fim de semana, marcaram o fim de um ciclo para algumas figuras conhecidas desta formação política. No quadro do princípio da renovação na continuidade, a deputada Ana Rita Sitol não conseguiu ser reeleita candidata pelo Círculo Eleitoral de Inhambane. Ana Rita Sitol é deputada da Assembleia da República há mais de 30 anos. Na província de Maputo, Telmina Pereira, deputada e antiga governadora da província de Maputo, não conseguiu assegurar a reeleição. Outro militante sonante que não conseguiu assegurar um provável regresso ao Parlamento é Edmundo Galiza Matos Júnior, antigo administrador de Vilanculo e deputado por 3 legislaturas. Na província de Gaza, a antiga membro da Comissão Política e antiga ministra da Educação, Conceita Sortane, não conseguiu ser reeleita num ato eleitoral marcado pela esmagadora votação na reeleição do atual presidente da CTA, Agostinho Vuma. Já na província de Sofala, zona centro do país, não conseguiram ser eleitos para constar das listas os deputados Zezinho Ricardo José, Lino Maneca Chiosa e Agostinho Gomes Chipindula, só para citar alguns nomes proeminentes dentro da Frelimo naquela província. Em Nampula, o atual presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, a primeira comissão do Parlamento, Antônio Boene, não conseguiu reunir os votos necessários para merecer a confiança dos camaradas. Curiosamente, na cidade de Maputo, Teodoro Watt, igualmente antigo presidente da referida comissão, fica de fora da lista dos candidatos a deputados, na lista de renovação Homens. Ainda no norte do país, mas já em Cabo Delgado, a surpresa vai para a não reeleição de Eduardo Mulembwe, antigo presidente da Assembleia da República, 30 anos após a sua primeira eleição. Na província da Zambésia, a grande surpresa tem a ver com a exclusão de Caifadine Manasse, antigo membro do secretariado do Partido Frelimo e deputado desde as eleições de 1999. A exclusão de Manasse nas listas está diretamente ligada aos conflitos internos no Comitê Provincial da Frelimo na Zambésia, que culminou com a instauração de processos criminais entre os membros daquela formação política. Nesta segunda-feira, o processo de eleições internas na Frelimo continua em algumas províncias, sendo certo que mais históricos desta formação política e veteranos no Parlamento poderão ser excluídos na próxima legislatura, que inicia em janeiro de 2025. As internas da Frelimo para a eleição dos candidatos a deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais foram caracterizadas pela não recondução de figuras sonantes e indicação de novos rostos. Para os analistas políticos ouvidos pela MBC-TV, estas mudanças que se verificaram nas internas da Frelimo são normais e próprias de uma dinâmica interna partidária. Dércio Alfazema analisa como um processo que demonstra democracia. É um processo normal. A verdade é que alguns dos galácticos que nós até gostávamos de ver a participar na Assembleia da República não voltam, mas serão substituídos. Portanto, não vai haver um vazio em termos de representação do Partido Frelimo. Falo da Frelimo, mas também dos outros partidos, que eu acredito que também vamos ter surpresas. Já Baltazar Faela, apesar da Frelimo ser um partido sexagenário, fala de dores de crescimento. Olho de fato para esta situação, mais uma vez, como algo que significa crescimento, que mostra que aquilo que se pretendia vender ao eleitorado, à população em Moçambique, de que as coisas são unânimes dentro do Partido Frelimo, nós estamos a ver que ou estas vozes eram silenciadas no passado, ou já neste processo há uma maior abertura para essas mesmas vozes se manifestarem. E quando estas vozes se manifestam, claramente que você vai notar mudanças, porque já não há unanimismo. Refira-se que nomes como Galiza Matos Júnior, Ana Rita Sitol, Caifadine Manasse, Eduardo Mulembwe e Conceita Sortane não conseguiram renovar os seus mandatos para a Assembleia da República. Os analistas de política internacional Carlton Cadeado e João de Barros consideram que os resultados das eleições na África do Sul, divulgados no último domingo, colocam em alerta os partidos libertadores dos vários países africanos, incluindo Moçambique. Os sinais sempre existem, na perspectiva de que o poder em democracia
não é eterno, né? Significa que os partidos políticos devem ser capazes de responder às aspirações da sociedade. Sim, obviamente que a Frelimo não pode ficar cega ao que está a acontecer isto. Aliás, a Frelimo mandou para a África do Sul representantes do partido para ir acompanhar o processo eleitoral e transmitir o seu calor, a sua energia de apoio ao ANC. Estabelecendo um paralelismo com a situação concreta de Moçambique, Carlton Cadeado diz que duvida que o que aconteceu com o ANC possa vir a acontecer com a Frelimo. O descalabro do ANC, tenho dúvidas que aconteça aqui em Moçambique, por causa da vibração política na África do Sul, que é completamente diferente da vibração política aqui em Moçambique. Os resultados oficiais das eleições na África do Sul deram vitória ao ANC, tendo conquistado 159 dos 400 assentos do Parlamento, um número abaixo dos 230 da Assembleia anterior e que complica a autonomia do partido para formar governo. A Operação Stop Branqueamento de Capitais, levada a cabo pelo Ministério Público, que culminou com a acusação de 40 arguidos por terem movimentado fraudulentamente cerca de 330 milhões de dólares, está a gerar uma onda de comentários no seio da opinião pública. O advogado Damião Kumbana critica o fato de a Procuradoria-Geral da República ter sido reativa e não proativa, por entender que a instituição só começou a agir depois da prisão de Nuru Ghulam pelo FBI em território norte-americano. De contrário, há de ser stop branqueamento de capitais no próprio processo ou no comunicado onde é stop, vai ser stop ali, vai parar ali, nunca mais vai passar por ali assim. E agora estamos a falar de Nacala, mas temos aqui situações gritantes, né? Uma cidade como a nossa. As instituições precisam de serem fortes, porque não é possível combater o crime organizado, isso aqui faz parte do crime organizado, não é possível combater o crime organizado com instituições fragilizadas ou fraquinhas. Por outro lado, o advogado criminalista defende que é preciso que as autoridades desmantelem as redes de crime organizado que usam o porto de Nacala para fins ilícitos. Não restam dúvidas que ali é um verdadeiro antro de crime organizado. Tráfico de mercadorias, tráfico de drogas, branqueamento de capitais, importações daqueles ilegais. Por sua vez, o jornalista Luís Nhachote também vê a necessidade de o Ministério Público reforçar a investigação aos negócios feitos em Nacala Porto. Temos o maior porto de águas profundas de Moçambique, mas também temos atividade comercial muito enorme, tem muitos hotéis em Nacala e tem fortunas que precisam de explicação que estão naquela cidade, sem discriminação de ninguém. Como é que alguém que tem uma tabacaria de 3 metros por 3 pode conduzir um Ferrari, ou um Lamborghini, ou um Mercedes-Benz? Eu acho que o Estado há muito tempo devia ter levantado, pelo menos para aquela zona do país, para tentar explicar um pouco do que é que se passa ali. Refira-se que a secção de instrução criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo já legalizou a prisão de uma parte dos implicados e caucionou outros 2 cidadãos envolvidos neste esquema de lavagem de dinheiro. Portugal acaba de anunciar novas medidas no âmbito da política de imigração para regular a entrada de estrangeiros no país. No plano para as migrações, apresentado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, uma das 41 medidas é que as autoridades passam a exigir um contrato de trabalho aos imigrantes. Assim, é extinto o procedimento da manifestação de interesse para o pedido de residência em Portugal. O jornalista moçambicano residente em Portugal, Manuel Matola, explica que, ao abrigo do acordo do regime de mobilidade, os países da CPLP não se vão ressentir das novas medidas. Não, para os moçambicanos, para os angolanos, para os cabo-verdianos, santomenses e guineenses, não há razões de alarme. Há uma situação de ter que ficar à espera até o dia em que poderem ter os seus processos regularizados. Entretanto, Manuel Matola afirma que as novas medidas de imigração podem ter um impacto negativo na economia portuguesa. Há uma série de trabalhos que estão a ser ocupados
por cidadãos que vêm dos outros países, que não sejam lusófonos. E isto pode ter algum impacto se esta medida acabar por resolver uma situação que vai ser útil para os cidadãos da lusofonia e que eventualmente venha a ter um impacto ao nível de expulsão ou o afastamento de cidadãos que vêm de países como Bangladesh, Nepal e Índia. Porque toda parte da economia portuguesa, neste momento, ao nível, sobretudo ao nível da restauração, é ocupada por cidadãos que vêm desses países. As autoridades portuguesas têm, neste momento, mais de 4.000 pedidos de residência pendentes, aguardando despacho.